Imagine um futuro com armas de feixe de energia, dirigíveis supersônicos e invenções tão avançadas que poderiam mudar a face da defesa global. Agora, imagine que todas essas inovações foram concebidas há mais de um século por um único homem, Nikola Tesla, cujas descobertas podem ter sido tão revolucionárias que, após sua morte, rumores circulam que seus documentos mais valiosos foram roubados. Por que o FBI estava tão interessado em suas obras? E o que a União Soviética possivelmente descobriu em seus arquivos que chocou o mundo anos depois? Em algum lugar, entre verdades, teorias e mistérios, reside o legado de Tesla. Junte-se a nós nesta jornada para desvendar os segredos de um dos maiores inventores da história e as consequências de suas invenções desaparecidas. O impossível é apenas o começo. Em uma época em que a eletricidade estava apenas começando a iluminar o mundo, emergiu um gênio cujas ideias iriam transcender gerações. O nome dele? Nikola Tesla. Mesmo hoje, seu nome é sinônimo de inovação audaciosa. Ele sonhou com um mundo onde a eletricidade não só tocava, mas transformava todas as vidas, e de graça. No entanto, por mais luminosa que fosse sua mente, Tesla frequentemente se encontrava na escuridão da falta de apoio financeiro. Ainda assim, sua imaginação não conhecia limites. Imagine um dispositivo que não só capta energia solar, mas tem a capacidade de controlar o clima e comunicar-se sem fios. Parece coisa de ficção científica, certo? Mas para Tesla, era uma realidade palpável. E não era apenas Tesla que acreditava em suas visões revolucionárias. Em uma reviravolta do destino, seu artigo provocador capturou a atenção do magnata J.P. Morgan. Ele viu potencial nas palavras de Tesla, uma visão de transmitir fotos e letras instantaneamente através de oceanos e continentes. Agora, tente visualizar. Um mundo onde cada canto, cada pedra, cada árvore é parte de um cérebro global, interconectado e pulsante. Isso é o que Tesla propôs. E com a promessa de uma generosa soma de $150 mil de Morgan, começou o ambicioso projeto da Torre Wardenclyffe. Erguendo-se majestosamente sobre os penhascos de Long Island, a torre, batizada em homenagem ao banqueiro James Warden que forneceu as terras, era para ser uma maravilha de 57 metros de altura, coroada por uma esfera de aço de 55 toneladas. Mas Tesla's Genius não parou por aí. Sob a torre, ele concebeu uma estrutura subterrânea impressionante, projetada para transmitir correntes pelo núcleo da Terra, trazendo seu sonho visionário mais perto da realidade. Mas mesmo o gênio tem seus obstáculos. Embora a fundação da Torre Wardenclyffe estivesse firmemente posta, o dinheiro se esgotava rapidamente. Tesla, sempre na vanguarda, previu que para que sua invenção funcionasse, a Terra precisaria ser literalmente abalada. Ele tentou comunicar essa visão a Morgan, mas o brilho inicial que o banqueiro tinha pelo projeto começava a desvanecer. E então, como um trovão em um céu ensolarado, surgiu a notícia que Guglielmo Marconi havia transmitido um sinal de rádio através do Oceano Atlântico. Marconi, a quem Tesla acusava de usar 17 de suas patentes, tornou-se o queridinho da comunidade financeira. Morgan viu isso como uma confirmação de suas dúvidas sobre Tesla. Por que financiar um sonhador quando Marconi já deu resultados? Ele deve ter pensado. As esperanças de Tesla foram ainda mais frustradas quando a economia sofreu. O mercado de ações despencou, os custos dispararam e o sonho da Torre Wardenclyffe parecia cada vez mais distante. Em 1917, o projeto de Tesla não só foi abandonado, mas a icônica torre foi condenada à demolição. A resistência da torre, no entanto, tornou-se evidente quando ela só pôde ser derrubada através de uma explosão. Esse golpe devastador mergulhou Tesla em uma profunda crise, abalando sua saúde e espírito. Mas a chama da inovação nunca se apagou completamente em Tesla. Ele, uma vez, mused sobre a possibilidade de fotografar pensamentos. Uma ideia que pode parecer tirada de uma história de ficção científica, mas para Tesla era uma possibilidade científica palpável. Ele imaginava um dispositivo que poderia projetar uma imagem formada em nossa mente em uma tela. Pensamentos e imagens, uma vez presos no confinamento de nossa consciência, poderiam ser compartilhados com o mundo. E se isso não fosse suficientemente futurista, em 1898,
Tesla também introduziu o conceito de controle remoto. Em uma exposição, ele apresentou um barco controlado por rádio, encantando e desconcertando a plateia. Este momento não foi apenas um marco na tecnologia, mas também o alvorecer da robótica. Esse barco, uma invenção que pode parecer simples para os padrões de hoje, foi revolucionário na época. A magia de Tesla estava em exibir o futuro, tornando o impossível possível. E assim muitos se perguntaram: era Tesla um mago? Ou ele realmente possuía a capacidade de controlar máquinas com a força de sua mente? Para muitos, o limite entre sua ciência e magia tornou-se indiscernível. Imagine por um momento um mundo onde barcos, aviões e carros podem ser controlados à distância, sem a necessidade de um humano a bordo. Em 1898, Tesla não apenas imaginou, mas criou. Com um pequeno dispositivo em suas mãos, Tesla dirigiu um barco de controle remoto em frente a uma multidão boquiaberta. Era uma janela para o futuro. Mas Tesla nunca foi alguém de pensar pequeno. Ele vislumbrou um futuro em que poucos poderiam controlar centenas de veículos com a simples pressão de um botão. Contudo, como costuma acontecer com visionários, suas palavras foram mal interpretadas. Jornalistas questionaram se suas invenções poderiam ser usadas para fins militares, mergulhando navios ou carregando armas. Esta sugestão abalou Tesla. Ele sempre procurou maneiras de usar a ciência para melhorar a vida humana, não para destruí-la. Ele sonhava com robôs que assumiriam tarefas laboriosas, libertando as pessoas para buscar paixões mais elevadas. No entanto, talvez uma de suas experiências mais dramáticas tenha sido a vez que ele literalmente sacudiu Nova York. Em 1898, enquanto calibrava uma máquina em seu laboratório, uma vibração poderosa começou a reverberar, ameaçando derrubar todo o edifício. Tesla, percebendo o perigo, destruiu a máquina a golpes de martelo. A polícia e os bombeiros correram para o laboratório, mas Tesla, sempre o misterioso, manteve a verdadeira causa do incidente oculta. No entanto, essa experiência não foi em vão. Inspirou-o a desenvolver um gerador telegeodinâmico, um instrumento que prometia revelar os segredos geológicos da Terra. Embora a máquina sísmica de Tesla nunca tenha se materializado da maneira que ele imaginou, seu princípio ressoa nos métodos que os geólogos usam hoje. Mas Tesla ainda tinha uma carta na manga. Ele propôs uma invenção para prevenir guerras, uma demonstração de sua fé na humanidade. Sua ideia era usar a telegrafia sem fio para detonar explosivos no mar, criando ondas titânicas capazes de dissuadir frotas inimigas. Para Tesla, a ciência sempre deveria ser usada para a paz, e não para a guerra. Nas páginas de um jornal, uma visão revolucionária foi descrita. Uma onda artificial tão poderosa que poderia tornar as frotas navais tão inúteis quanto barcos de papel lançados ao mar por crianças. Tesla, sempre pensando no grande quadro, acreditava que tal invenção poderia acelerar a chegada de uma era de paz universal. Mas a paz não era a única coisa em sua mente. Durante os anos 1890, Tesla tinha uma fascinação: a ideia de que a energia poderia ser transmitida sem fios, aproveitando a atmosfera rarefeita das grandes altitudes. Mas, como sempre, ele precisava de apoio financeiro para trazer essa visão à realidade. Seus salvadores desta vez foram seu amigo Leonard Curtis e o coronel John Jacob Astor, que juntos investiram na visão de Tesla. Equipado com os recursos, Tesla partiu para Colorado, onde, a os pés do imponente Pico Pike, ele começaria a construir seu laboratório de experimentos. Mas Tesla, o showman, tinha um outro truque na manga. Ele anunciou que enviaria um sinal de rádio do Pico Pike até Paris, mantendo os detalhes secretos e atraindo a atenção do mundo. Em Colorado, a genialidade de Tesla floresceu. Ele percebeu que a Terra pulsava com energia elétrica. A cada raio que tocava o solo, ondas poderosas reverberavam pelo globo. E se ele pudesse replicar isso? Seu laboratório era uma maravilha da engenharia. Uma torre de madeira de 27 metros com um telhado retrátil e, no topo, uma esfera de cobre majestosa. Dentro, uma bobina Tesla de proporções épicas, pronta para desencadear a força da natureza. Finalmente, o dia do experimento chegou. Tudo estava pronto. A atmosfera estava carregada de expectativa. Com um aceno, Tesla deu o sinal. Um segundo foi tudo o que ele pediu. E nesse segundo, faíscas azuis explodiram, rodeando a sala em um espetáculo de energia pura.
Empolgado, Tesla deu o próximo comando. O céu de Colorado foi iluminado com raios artificiais, saltando da esfera no topo do laboratório. Era como se ele tivesse domado os próprios deuses. No entanto, como muitas das aventuras de Tesla, este experimento não estava sem seus perigos, e um incidente imprevisto estava prestes a ocorrer. Enquanto raios elétricos iluminavam o céu, um incidente súbito e inesperado desferiu um golpe nos esforços de Tesla. A máquina dínamo da El Paso Electric Company, incapaz de suportar a explosão elétrica desencadeada pelo experimento, queimou-se. Como consequência, o manto da escuridão envolveu a cidade. O gerente da estação elétrica, enfurecido com o apagão, confrontou Tesla, exigindo reparos e compensação pelos danos. No entanto, longe dos olhos do público, Tesla estava absorto em outras explorações em seu laboratório em Colorado Springs. Ele estava convencido de que a ionosfera poderia atuar como um condutor para ondas de rádio. E, de fato, em um momento de inspiração e genialidade, Tesla conseguiu capturar e registrar ondas de rádio cósmicas em seus instrumentos sensíveis. Entusiasmado, Tesla anunciou que havia detectado sinais de rádio extraterrestres. Mas a comunidade científica, guiada pelo ceticismo e pela limitação do conhecimento da época, desdenhou de suas afirmações. Mas, como a história muitas vezes mostrou, Tesla estava à frente de seu tempo. Décadas depois, observatórios em todo o mundo confirmariam a presença de ondas de rádio cósmicas, emitidas por moléculas de hidroxila nas nuvens de gás interestelar e envoltórios de estrelas gigantes vermelhas, com frequências oscilando entre 1610,6 a 1613,8 MHz. Essas ondas revelavam os segredos do universo, e a visão pioneira de Tesla sobre a ionosfera foi finalmente validada. Movido por um desejo ardente de evitar conflitos, Tesla sonhava com invenções que poderiam deter exércitos inteiros e evitar derramamento de sangue. Ele imaginou uma inovação chamada Teleforce. Em uma revelação bombástica, publicada em 11 de julho de 1934 no New York Times, Tesla descreveu este dispositivo como uma arma de destruição capaz de exterminar até 10.000 soldados a uma distância de 400 quilômetros. Impulsionado por feixes de metal ionizado que viajariam a velocidades astronômicas, o poder destrutivo do Teleforce era estimado em um colossal 100 bilhões de watts. Embora muitos tenham referido-se a esta inovação como raio da morte, Tesla tinha um entendimento mais profundo e nuances da capacidade do seu invento. Para Tesla, o raio da morte não era uma simples feixe de energia, mas algo mais sofisticado. Enquanto feixes tendem a perder intensidade com a distância, Tesla imaginou uma arma que projetasse partículas carregadas em vez de simples feixes. Ele sabia que transformar essa visão em realidade exigiria uma vasta quantidade de recursos. John Pierpont Morgan, um magnata americano, já havia patrocinado algumas das ideias revolucionárias de Tesla no passado. No entanto, ressentimentos antigos entre eles levaram Morgan a negar seu apoio dessa vez. Voltando-se para a esfera política, Tesla tentou captar a atenção do primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain. Mas mais uma vez, seu projeto não foi acolhido. Não se deixando abater, Tesla se lançou numa jornada internacional, apresentando seu projeto a líderes de várias nações, buscando alguém que compreendesse o potencial de seu invento para a paz mundial. Para evidenciar a seriedade e viabilidade de sua proposta, Tesla produziu um documento científico intitulado A Nova Arte de Projetar Energia Concentrada Não Dispersiva através de Meios Naturais. Nele, ele delineou um mecanismo que poderia lançar partículas carregadas a milhões de volts, direcionadas com precisão usando a repulsão eletrostática. Curiosamente, foi o governo soviético que mostrou interesse genuíno no projeto de Tesla. Mediante um pagamento de $25 mil, Tesla compartilhou detalhes completos de seu método e aparelho. No entanto, ainda permanece uma incógnita se um dispositivo físico foi realmente compartilhado com eles. Em 1903, após o desapontamento com Morgan, Tesla teve uma ideia para recuperar sua reputação. Ele prometeu ao mundo um dispositivo que todos usariam. E, em 1906, cumpriu sua promessa ao fundar a Tesla Ozone Company, apresentando o primeiro gerador de ozônio portátil patenteado nos Estados Unidos. No início do século XX, a poluição do ar tornou-se uma crescente preocupação devido à queima desenfreada de carvão.
As cidades estavam sendo engolidas por fumaça, e havia um temor de que novas doenças poderiam surgir como consequência. Tesla via seu gerador de ozônio como uma solução potencial, purificando o ar em espaços fechados e combatendo a poluição atmosférica. Os moradores da cidade estavam imersos em um ar poluído, do qual tinham pouco controle. Apesar disso, buscavam soluções para purificar o ambiente interno de suas casas. Tesla apresentou o seu gerador como uma solução, prometendo ozonizar o ar para que adquirisse propriedades antissépticas. No entanto, mais tarde, descobriu-se que, ao invés de ser benéfico, o uso de ozônio em ambientes internos era potencialmente nocivo para os seres humanos. Enquanto o ozônio na estratosfera nos protege dos raios ultravioleta, em ambientes fechados pode ser prejudicial à saúde. Devido a isso, o uso de tais geradores para purificação do ar foi proibido nos Estados Unidos, sendo permitido apenas para esterilização de água. Mesmo com restrições, alguns ainda advogam pela terapia de ozônio como cura para diversas doenças, apesar da falta de provas científicas. Em 1913, Tesla fez uma afirmação audaciosa. Disse que o público o veria voando do céu de Nova York até Colorado Springs. Na sequência do voo dos irmãos Wright, vários cientistas e inventores, incluindo Edison e Einstein, tentaram criar seus próprios aparelhos voadores. Em 1928, Tesla, aos 72 anos, registrou seu último patente, um veículo aéreo. A invenção, uma mistura de avião e helicóptero, foi projetada para ser leve e acessível. Custaria cerca de $1.000 e poderia decolar de lugares pequenos, como um telhado. Sua ideia antecipou o conceito moderno de aeronaves de decolagem e pouso vertical. No entanto, sem fundos, o protótipo nunca foi construído, e o sonho de Tesla de voar entre Nova York e Colorado Springs não se concretizou. Em 1919, Tesla propôs outra ideia audaciosa, um dirigível supersônico. Alimentado apenas por transmissão elétrica sem fio de torres no solo, poderia subir a mais de 10 km de altitude e voar a velocidades impressionantes. Tesla imaginou uma aeronave capaz de viajar de Nova York a Londres em míseras 3,5 horas, uma proeza inimaginável na época. Ele detalhou essa visão visionária na edição de julho da revista Reconstruction, de 1919. Tesla, sempre à frente de seu tempo, continuou a sonhar grandioso até o fim, de decifrar os mistérios em torno do alegado raio da morte de Tesla. Um programa ultra-secreto foi iniciado sob o codinome Projeto Relâmpago, buscando replicar e entender os princípios por trás do trabalho de Tesla sobre a Teleforce. Ao longo dos anos, muitos especularam que, se tal arma existisse, poderia revolucionar a guerra, colocando qualquer nação que a possuísse em clara vantagem. A Guerra Fria testemunhou uma corrida não apenas para armamentos nucleares, mas também para tecnologias avançadas e ocultas, cujos rumores rondavam os corredores de poder em Washington e Moscou. Acreditava-se que, se o Teleforce de Tesla fosse real e funcional, poderia ser uma arma estratégica que daria ao seu possuidor uma hegemonia inigualável. Enquanto a busca pelo raio da morte continuava, outros aspectos do trabalho de Tesla também despertaram interesse. Seus estudos em energia sem fio, se tivessem sido completamente realizados, poderiam ter transformado a maneira como o mundo consome energia. No entanto, as relações políticas entre os Estados Unidos e a União Soviética oscilavam entre tensas e cordiais. Enquanto os dois gigantes disputavam a supremacia, os documentos de Tesla tornaram-se peões em um jogo muito maior. Rumores sugeriam que ambos os lados estavam secretamente trabalhando nas invenções de Tesla, mas nenhuma prova concreta jamais emergiu. Voltando à Europa, o museu em Belgrado tornou-se um local de peregrinação para cientistas e entusiastas de Tesla. Apesar das tensões da Guerra Fria, o legado do inventor continuou a inspirar gerações, mostrando que, independente das circunstâncias políticas, a busca pelo conhecimento e inovação nunca cessa. Até hoje, as invenções e teorias de Tesla são estudadas, debatidas e reverenciadas, reiterando seu lugar no panteão dos maiores cientistas da história. Mas antes de ir, uma última reflexão. Os documentos de Tesla, suas descobertas revolucionárias, sua visão de um futuro alimentado por tecnologia avançada. Onde estão esses documentos desaparecidos?
Será que eles foram destruídos ou ainda estão escondidos em algum lugar, esperando para serem descobertos? Os murmúrios nos corredores da ciência sussurram que talvez, em algum lugar secreto, as verdades por trás das invenções de Tesla ainda estejam vivas, guardadas e talvez até em uso. O mundo pode nunca saber. As sombras da história são profundas e, por vezes, os mistérios que elas ocultam são mais intrigantes do que a própria realidade. Mas uma coisa é certa: o legado de Tesla vive, seja nas tecnologias que usamos hoje, seja nos mistérios que ainda tentamos desvendar. Fiquem atentos, pois em algum lugar as respostas estão esperando. E quem sabe, o próximo grande avanço científico pode ser inspirado por uma descoberta perdida de Tesla. Até a próxima, e lembre-se, o impossível é apenas o começo.